Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui. Vamos que vamos para mais um vídeo. E hoje a gente começa com break news aqui no canal, hein? Tem break news. Break news na situação. Break news na situação. Bomba. Reviravolta na situação de Marcos Leonardo. E a qualquer momento o jogador pode ser anunciado como reforço do São Paulo. Tem rival nas redes sociais que já está, não passa uma agulha no toba. Eu estava lendo agora alguns comentários, depois eu vou falar sobre um específico que eu acabei lendo, que os caras estão desesperados. Como um time falido como o São Paulo pode contratar um jogador dessa categoria? Precisamos falar de fair play financeiro aqui para você, ó. Vamos que vamos, a gente vai falar sobre a situação do Marcos Leonardo. Gente, eu estou falando aqui de um cara que chegaria para mudar o patamar do São Paulo, para transformar o São Paulo em um favorito ao título da Libertadores, um dos favoritos. É um jogador que hoje joga em qualquer clube da Europa. É um jogador que acabou com o City no Super Mundial de Clubes. É desse tipo de jogador que eu estou falando, jogador que chega para mudar o patamar do São Paulo. Vocês estão entendendo? Então, precisa dar certo isso daí, precisa dar certo. Eu falei no meu pós-jogo ontem, eu nem fiquei nervoso com a derrota do São Paulo, porque eu senti que o São Paulo é um time muito bem organizado pelo Crespo. O que falta pra gente sonhar com uma Libertadores é jogador desse nível, que desequilibra. Porque a gente não tem, gente, me desculpa aí, tá? Os caras que estão em campo, tem alguns bons, os caras têm vontade, mas não são jogadores que desequilibram. Nenhum que entrou em campo ontem contra o Cruzeiro são jogadores que desequilibram, nenhum. A gente talvez tenha o Lucas que desequilibra no elenco, né? Mas se chega o Marcos Leonardo, é um cara para desequilibrar jogo. É um cara para mudar a gente de patamar. Vocês estão entendendo? E se o Lucas voltar também, a gente tem o Marcos Leonardo e o Lucas no mesmo time, o Lucas, logicamente, voltando bem, vai ter dois jogadores para desequilibrar jogos pra gente. A gente vai brigar pela Libertadores. Então, torça muito para dar certo essa contratação aí do Marcos Leonardo. Já tem time aí, ó. Já tem time que odeia o São Paulo, que já tá tentando atravessar o São Paulo. Não tô falando do Flamengo, não, tá? O Flamengo já estava conversando com o jogador, inclusive tinha mandado uma proposta de 25 milhões de euros pro Al Hilal. Mas os caras não querem, porque os caras querem recuperar os 40 milhões que eles compraram na época do Benfica, o Marcos Leonardo. E o jogador quer o São Paulo. É isso que vai fazer. É isso que pode fazer o jogador vestir nossa camisa, que o jogador quer jogar no São Paulo, tá? Então, antes de tudo aí, cara pálidas, deixa aí o Triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa aí. Beleza? Acione a draga da sininha também, clica no botãozinho hypar, que é por esse botãozinho que eu consigo, e pelos comentários também, a galera que está sempre comentando, eu vejo que é a galera que está fortalecendo os vídeos. Eu estou tentando entrar em contato com um vencedor dessa camisa aqui, não consegui ainda, eu vou ter que, qualquer coisa, eu vou ter que mandar para outro, né? Escolher uma outra pessoa para mandar, mas é sempre essa galera que está fortalecendo. Então comente os vídeos, fortaleça, deixa o like e hype os vídeos aí. Beleza? Vamos lá, galera, vamos começar. Falar do Marcos Leonardo aí, tá? Do início do interesse do São Paulo, tinha pipocado a notícia, né? Uma semaninha atrás aí, que o Al Hilal não iria inscrever o jogador nas suas competições, né? Por conta de limite de estrangeiro, tá? E isso realmente foi confirmado, ele não foi inscrito. Aí o seguinte, cara, eles tinham duas opções, o Al Hilal. Vender o jogador por uma proposta que o Flamengo tinha feito de 25 milhões de euros, né? Ou emprestar o jogador e ter o jogador valorizado para lá na frente vender por mais. Tentar recuperar os 40 milhões de euros que eles tinham gastado. E é isso que eles estão pensando em fazer, né? Nesse balaio de gato, o empréstimo de 4 meses aí, né? O empresário soltou para o Marcos Leonardo as opções que ele tinha, né? Que são
no Brasil aqui era o São Paulo e Flamengo, agora apareceu um outro clube aí, porque ficou sabendo que o São Paulo vai se reforçar, eles querem se intrometer, tá? O vizinho de muro lá, ficou sabendo que o São Paulo tá negociando com o jogador, aí já que já se intrometer, tá? O empresário mostrou as opções para ele que ele tinha, né? O jogador prontamente falou, se for para 4 meses, eu quero o São Paulo. Porque jogador é São Paulino. Tá aí as fotos do jogador criança atuando pelo São Paulo. Não faz tanto tempo, o jogador só tem 22 anos, é novo, o Marcos Leonardo, né? Junto com o pai dele no Morumbi, acompanhando os jogos do São Paulo, etc. Ele escolheu o São Paulo, tá? Ele quer jogar no São Paulo. O que está se discutindo, o que falta para fechar? São Paulo e Al Hilal estão conversando, tá? Sobre a questão do salário do jogador. Tá? Eles não vão pagar 100%, mas eles pagariam a maioria, né, do salário do jogador para ele atuar aqui no São Paulo. Tá? O São Paulo, inclusive, já teria solicitado os documentos do jogador, né, para agilizar esse processo e inscrever o jogador até terça-feira nas competições. Né? Já fazer o contrato com ele e tudo certo. O jogador quer jogar no São Paulo, ele optou a jogar no São Paulo. Já está garantido, Jova? Já assinou? Não, não assinou ainda. Mas, como a vontade parte do jogador, eu acredito que isso vai dar certo. Porque o jogador quer jogar aqui, mesmo tendo proposta do rico Flamengo, né? Do rico time aí, terceirizado também. Mas o jogador quer jogar no São Paulo por conta dessa situação aí, né? São Paulino, desde pequeno São Paulino, e seria um contrato de 4 meses, ele quer jogar no São Paulo, já também visando a Copa do Mundo no ano que vem, né? No São Paulo, certamente ele chega para ser titular. Aliás, eu quero comentar outra coisa também. Caso isso se concretize, ele feche com o São Paulo, ninguém dentro desse elenco tem que ficar com o biquinho e com os ciúmes do Marcos Leonardo, ou com inveja. Eu sei que é a grande minoria de jogador que pensa assim. Porque tem jogador dentro do elenco do São Paulo que só pensa no próprio nariz, né? E às vezes acaba se entregando em entrevistas aí. Ainda mais se sair do time pro cara entrar. Né? Todo mundo sabe de quem eu tô falando aqui. Acabou dando uma entrevista esses dias, é que foi uma vergonha. Né? Tem gente que tava sorrindo com a entrevista dele, falando que ia destruir CT, que ia brigar com o treinador, se os companheiros não faz nada, poderia ter jogado o título da Copa do Brasil no lixo. Imagina o clima merda que ia ficar, né, naquela final da Copa do Brasil. Então, mas isso daí é trabalho da direção tomar vergonha na cara, inclusive do seu Muricy também, né, que tá aí para isso. Botar jogador mimizento que se acha o Pelé no devido lugar. Chegando o Marcos Leonardo, certamente vai chegar para ser titular. Deve ter até coisa no contrato, porque o cara vai... a única coisa que vão pedir para o São Paulo é dar vitrine para o jogador, né? Para valorizar o jogador e o jogador ter chance de ir para a Copa. E não se discute também. Em termos de futebol, talvez o Marcos Leonardo será a contratação, a principal contratação da janela do futebol brasileiro. É um jogador com potencial de grandes clubes europeus voltando para o Brasil e para o São Paulo. Não tem que resmungar quem for para o banco para ele jogar. Tem que ficar quietinho e pensar no grupo, que é um jogador que pode não, muda o patamar do São Paulo, né, numa Libertadores de América. Tá? Então é de extrema importância aí, caso ele feche com o São Paulo. Os jogadores que estão aí tem que pensar no grupo, pensar no São Paulo. Beleza? Então vamos lá, gente. O que falta aí? Falta a documentação, né? O Al Hilal mandar a documentação para o São Paulo, porque tem time nesse momento tentando atravessar o negócio. Né? Sabe por quê? Porque as informações vazam no São Paulo a todo instante. As informações vazam no São Paulo. E isso atrapalha o próprio São Paulo, né? E acaba atraindo a atenção de rivais que hoje têm grana, né? Muito mais grana do que o São Paulo.
Então, gente, é um jogador que muda o patamar do São Paulo se fechar, tem que dar certo isso. Vamos aos números do jogador, gente? Vamos lá. Marcos Leonardo, pelo Al Hilal, 43 jogos, gente, 38 como titular, 29 gols, 4 assistências, 33 participações em gols, 45 chances criadas, tá? Em mata-mata, ele tem 9 jogos, 7 gols e 1 assistência. Além disso, o centroavante foi o artilheiro da Copa do Mundo de Clubes com 4 gols. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo de Clubes com 4 gols. Inclusive, acabou com o City naquele jogo lá, na eliminação do City, tá? Gente, é jogador que chegaria aqui para mudar o patamar do São Paulo, né? Se vai dar certo ou não, são outros 500. A gente torce muito para dar certo, né? Ainda não está assinado, tem time tentando atravessar o negócio, né? E tem muita gente se incomodando que o Marcos Leonardo pode reforçar o São Paulo. Por exemplo, tem um comentário de... Eu não vou falar o nome da página, nem nada, né? Nem nada. Precisamos falar de fair play. Como um time falido como o São Paulo pode contratar um jogador desse patamar? É um absurdo. Logicamente, é torcedor rival com medo que o jogador venha para o São Paulo, né? E vai surgir muito essa especulação. Respondendo esse cara aí, o São Paulo pode porque o jogador quer jogar no São Paulo. Porque o jogador é torcedor do São Paulo. É simples assim, né? Mas tem gente aí que está preocupado que o jogador feche com o São Paulo. É impressionante, gente. É impressionante. Vamos lá, gente. Troca de documentos para oficialização ser completada. O São Paulo enviou e recebeu os documentos necessários para avançar para oficializar Marcos Leonardo, tá? São Paulo aguarda um aval aí do Al Hilal também, tá? Outros clubes como Flamengo e Palmeiras também tentam atravessar o negócio. Apesar do negócio estar quase fechado, existem clubes ainda que tentam atravessar o negócio de São Paulo e Marcos Leonardo. Gente, então vamos lá. Partindo desse princípio que o jogador está próximo e pode fechar com o São Paulo, o que a gente torce, cara? É para não ter ciúminho no elenco. Isso é muito importante. Os caras que estão lá dentro precisam compreender que é um jogador que chega para mudar o patamar do São Paulo e trazer, né, uma expectativa até de título de Libertadores para o São Paulo. Tá? Então, não é mais que a obrigação dos jogadores também, né? Receber todo mundo bem, né? Entender a situação que o cara chega para somar e para melhorar o patamar do São Paulo Futebol Clube, tá? Então, gente, ainda falta essa documentação, falta o aval do Al Hilal, mas o jogador já optou por reforçar o São Paulo Futebol Clube. E isso é de extrema importância, porque o jogador, quando quer uma coisa, ele consegue hoje em dia, né? E o jogador quer sim defender as cores do São Paulo, tá? Então, o São Paulo está esperando o aval do Al Hilal, né? E a chegada da documentação, várias fotos do jogador aí de pequeno com a camisa do São Paulo, né? Tá aí, ó. Jogador no Morumbi, quando era mais novo, né? E o jogador optou por fechar com o São Paulo. Vamos aguardar que dê certo isso, gente, porque, porra, Marcos Leonardo chegando, Lucas se recuperando, né? Tem o Mailton aí que tá para ser inscrito também. Muda o São Paulo de patamar, cara. O São Paulo vira um outro time, viram os candidatos ao título da Libertadores. E isso incomoda muita gente, como a gente já estamos vendo aqui nas redes sociais. Torcedores de outros clubes estão muito incomodados, né, com essa possibilidade de Marcos Leonardo vestindo a camisa do São Paulo. Se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Hoje tem QG Tricolor, estaremos presentes. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Tamo juntos, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Forte abraço. É nóis.